Vamos pensar no desperdício de dinheiro público, quando nós mantemos uma criança autista que domina a leitura e a escrita, o cálculo, com 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental. Essa criança não tem estrutura de relacionamento interpessoal. Ela vai ficar ali mecanicamente reproduzindo os comandos da professora. Porque as crianças que não têm TEA, o que elas fazem? Vocês sabem. Elas param de copiar, elas começam a dizer que não querem ir para a escola, elas adoecem, a imunidade delas cai. E você não sabe que isso é efeito de sofrimento psíquico, porque ela está indo para uma escola aprisionando a liberdade dela, criativa, inovadora, a ter que copiar do quadro mecanicamente coisas que o cérebro dela já sabe. E as sinapses se negam a refazer. E ela começa a desperdiçar sinapses, porque ela começa a se revoltar contra aquele lugar que a gente devia ter alegria de frequentar, que é a escola, que é onde a gente aprende a adquirir conhecimento, mas só quando a gente está classificado da maneira certa. Por isso que eu já fiz aquela observação. Procura acelerar antes de completar 6 anos de idade. Procura acelerar na educação infantil. Conversa com a escola. Se preparem a partir da teoria do Vygotsky. Não é essa teoria que a escola gosta? Então diga, pergunta à professora do seu filho, qual é o nível de desenvolvimento real do meu filho na sua sala de aula? Aí ele já sabe ler. E você ensina seus alunos a ler? Não. Então, meu filho merece ser acelerado. Vamos avaliar o meu filho na avaliação do primeiro ano das crianças que já sabem ler e escrever? Para a gente ver qual é o nível de desenvolvimento real que ele tem. Porque o conhecimento mediado, que é o proximal, ele pode muito mais, gente. Cada vez que a gente ensina uma coisa a uma criança superdotada, ele avança 1 ano. E aí causa problema para a gente. Porque acelerar uma criança mais do que 2 anos acadêmico, como eu sei que aqui tem mãe assistindo, que tem filho que é mais adiantado do que a idade dela matriculada na sala de aula, do que 2, 3, 4 anos. Tem criança, deve ter mãe aqui, que o filho tem nível mental de universidade. Mas a lei não permite que ele entre na universidade antes de completar o ensino médio. E para completar o ensino médio, tem que completar o ensino fundamental. Aquelas coisas que os americanos fazem, matricula o menino no curso de doutorado sem ter concluído o ensino fundamental antes, aqui não pode. Porque a lei diz que para ir para o ensino médio, tem que completar o ensino fundamental. A gente pode não matricular a criança antes dos 4 anos, mas com 4 anos tem que matricular. A matrícula é obrigatória. E aí, como é que faz? A criança já sabe ler. Avisa a escola, já sabe ler. Fala 2, 3, 4 idiomas. Lê em 5 idiomas. Escreve em 2. Avisa logo a escola. É para bagunçar e criar mal-estar? Avisa logo. Porque quando a gente não avisa, você começa a ver seu filho sofrendo. Então avisa logo. Estão vendo Luciano Huck na TV. Meu filho é um daquele tipo ali. Só que ele tem 2, 3, 4. Eu não quero meu filho no ensino fundamental. Ele sabe, no ensino, na educação infantil, ele domina todos os conteúdos de educação infantil. Estudem a BNCC da educação infantil, para que vocês dialoguem com a escola no nível da escola, falando a mesma linguagem da escola. Aceleração em qualquer idade, eu diria a vocês assim,
não se deve fazer, não se pode fazer aceleração no 9º ano, porque não tem para onde ir, e no 3º ano do ensino médio, porque não tem para onde ir. Então, tem que fazer aceleração até o 8º, porque aí do 8º vai para o 9º, e até o 2º do ensino médio, porque aí vai para o 3º ano. Mas qual é o critério que eu vou utilizar? Por enquanto, a gente tem as provas do IDEB. Estão no site do IDEB. E o IDEB vai mudar, já está no site do IDEB, o novo IDEB já está publicado, inclusive. Vocês já podem ler o documento que criou o novo IDEB. O novo IDEB vai ter várias provas por ano, no ensino fundamental e médio. E aí a criança ainda não tem regulamento, mas ela vai poder ser avaliada pelo IDEB. Eu já tive essa experiência. Uma criança que foi acelerada do 4º para o 6º ano com a prova do IDEB do ano anterior. Está no site, baixamos a prova, aplicamos a prova, ele gabaritou a prova, ele estava no 4º ano, ele pulou. Então, cumprir o que está na lei com as ferramentas federais que a gente tem. Porque pode-se questionar a prova doméstica que a professora faz ali, mas a prova do IDEB não. A prova do IDEB ela é feita por uma comissão nacional, ela é aplicada nacionalmente, ela tem parâmetros nacionais. Então, se uma criança tem um desempenho elevadíssimo numa prova do IDEB, não tem por que não acelerar. Universidade. O problema da universidade é o mesmo da escola privada. A escola privada e a universidade privada não querem perder na planilha da contabilidade. Então, ninguém vai sorrir de um lado ao outro, porque estará aplicando uma aceleração no aluno que ele vai perder 1 ano de anuidade. Então, já se prepara, porque a situação é delicada. O artigo 47, parágrafo 2º da LDB, prevê aceleração de estudos para alunos com extraordinário desempenho acadêmico, avaliados por uma banca examinadora especial. Quem é que fez isso? Alguns casos que passaram pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que entraram lá com 9, com 12, com 13 anos, antes de acabar o antigo ginásio, o ensino fundamental. Hoje são grandes cientistas, são grandes pesquisadores, gente de renome internacional, que fez simultaneamente o ensino médio e o mestrado em matemática pura e aplicada. Temos vários casos no Brasil, gente. Temos um único caso que não fez absolutamente nada. Pulou do 7º, foi direto para o doutorado, tendo passado aí um período no mestrado não oficial, extraoficial. Terminou o doutorado com 22 anos, recebeu o título de notório saber em todos os níveis de ensino anteriores, e hoje o próprio Instituto de Matemática Pura e Aplicada recomenda que não se faça isso, que eles continuem na escola, continuem fazendo a escola, mesmo que burocraticamente, para que eles possam não precisar de parecer de ninguém, e têm seus diplomas, mas fazem mestrado e doutorado antes. Porque como o Instituto de Matemática Pura e Aplicada não é uma universidade, e ele trabalha com uma hipótese neuropsicológica de que o cérebro envelhece muito cedo, eles querem crianças pensando problemas complexos de matemática. E eles não veem problema nenhum em ter crianças assistindo aulas no mestrado e no doutorado. Então, assim,
A gente, para acompanhar uma criança dessas, a gente tem que sentir que a criança é feliz, que a criança não inveja o amigo, que a criança dá conta de si sem se abalar com o outro, que ela não fica na dependência de ser amada, de ter amigo, porque quando a criança superdotada tem esse tipo de reclamação, ela fica dependente dos pares de idade. E aí eu não considero saudável fazer aceleração de estudos. Se amigo para ela é importante, fica com os amigos e não reclama de copiar todo dia a mesma coisa que você já sabe. Porque se amigo é importante, você não vai conseguir amigo fora daquele espaço. Então fica ali. São seus amigos desde a creche, vão nas festas na sua casa, convidam você para as festas deles, perfeito. Agora, se é criança que não tem amigo na turma, está mais adiantado, quer avançar, então eu recomendo. Na universidade, ninguém vai acelerar por disciplina, porque é universidade. Porque mesmo que haja o artigo 47, parágrafo 2º, vem uma disputa de pares. Um aluno de graduação não pode, sem sofrimento psíquico, ter mais título, prêmio e artigo do que um professor de graduação, um orientador de mestrado, um orientador de doutorado. A nossa cultura não permite isso. E eu já fui procurada por estudantes de graduação que queriam provar, foi até um caso de mestrado, doutorado, que queria provar para o orientador, na hora da defesa, que ele era superdotado. Não faça isso. Isso vai bater como arrogância, isso vai te fragilizar, e se você tem todo o mérito para ser aprovado numa banca, mesmo que seja com sofrimento, você vai provar para se enquadrar no poder da... Voltei? Sim. Karina? Tá. Sim, estamos te ouvindo. Você vai ser reprovado para que o poder da docência seja confirmado até o último momento da sua banca. Então, quem nunca foi identificado como superdotado na sua trajetória de educação infantil e ensino fundamental e ensino médio, faça avaliação para o seu autoconhecimento na vida adulta. Mas eu recomendo, como acadêmica, como pesquisadora, não leve para a academia. Não queira provar para a academia que você é superdotado. Eles não vão aceitar e eles vão discriminar você. É muito interessante isso. A teoria da psicanálise é que pode explicar isso tudo por meio do recalque, dos mecanismos de defesa, do inconsciente, do superego, para a gente poder entender por que professores brilhantes não veem o aluno superdotado como seu espelho e veem como um competidor que vai ali criar uma emboscada para humilhá-lo diante da turma inteira. Quando poderia não ser nada disso, né? Poderiam ser dois grandes amigos, um mais velho e um mais novo, que se encontrariam, o mais velho trataria de trazer esse mais novo para junto de si, para formar um herdeiro e não deixar o seu laboratório fechar e não vê-lo como um competidor, né? Para a gente poder garantir a formação dessa pessoa.
A última questão que você colocou sobre avanço de série, aceleração de estudos é para os superdotados. Avanço de série é para quem apresenta discrepância entre idade e série. Eu só utilizo o conceito de avanço de série para as crianças da educação infantil. Porque eu matriculo uma criança que sabe ler, escrever e calcular com 6 anos no primeiro ano. Faço aquele procedimento todo de matrícula. Quando ela chega na escola, eu solicito reclassificação através do avanço, porque ela está mais adiantada do que as habilidades que ela vai desenvolver no primeiro ano. Então, eu peço avanço para que ela possa ser reclassificada. E isso é o conceito de avanço que está lá no artigo 4º da LDB. Item 4, inciso 4, se não me engano. Porque o inciso 5 é o da aceleração de estudos. E se vocês pedirem aceleração de estudos, vão dizer que não é possível por causa dos 6 anos de idade. Então, a gente reclassifica. E aí, reclassificação não é aceleração. É avanço de quem está discrepante entre a idade e as habilidades que apresenta. Entenderam a lógica? Por favor. Muito boa, muito boa. O que mais? Ótimo. Um ponto bem importante que você traz... Oi? Pode falar. Não, eu queria falar ainda sobre aceleração de quem tem cultura. Cultura então, quem é de família militar não pode ser acelerado. Porque se for acelerado, quando chegar na época de fazer concurso para a escola militar, vai estar fora da faixa etária. O edital não vai permitir a inscrição. Então, quem vem de família militar e deseja que a criança siga trajetória em colégio militar, não pode ser acelerado. Até porque a carreira militar não tem aceleração. Ninguém pula a patente de major, ninguém pula a patente de tenente. Todo mundo que vai fazer carreira militar vai seguir patente por patente. Então, gente, quem tem avô, general, brigadeiro, almirante, esquece a aceleração de estudos e convence a criança a cumprir burocraticamente o que a escola pede, que é para ela não enjoar, para ela não sofrer, para ela fazer coisas paralelas à vida escolar com prazer, esperando o dia que ela vai fazer concurso para o colégio militar aos 12 anos, fazer colégio naval aos 17 anos, 16 anos, fazer escola naval com 18 anos, seja lá o que for, tá bom? Ótimo. Penso que é bem importante a gente destacar que a aceleração, nós temos aí várias discussões dentro da teoria, vários posicionamentos, alguns autores se colocam a favor, outros contra, enfim. Mas eu penso que algo importantíssimo é nós pensarmos que a aceleração não é uma regra, não é para todo superdotado, e é bem o que a senhora trouxe, a gente tem que olhar para o sujeito. Não. Né? Não é padronização. Isso mesmo. Olhar para... E temos que pensar ainda numa hipótese. Temos que pensar numa hipótese que é muito comum no Reino Unido, porque o Reino Unido faz aceleração há muitas décadas. E, recentemente, nós temos tido conhecimento de pessoas que entraram na justiça contra o sistema de ensino no Reino Unido por causa da aceleração de estudos. Porque a aceleração de estudos privou a pessoa de convívio com os pares. E quem foi o reclamante? A pessoa que foi acelerada. Olha isso. Entendeu? Aí a família faz a requisição da aceleração, mas mais tarde o indivíduo adulto reclama o direito de socialização com os pares que foi privado.
Então, precisa prestar atenção nisso. Ótimo. Dentre as muitas perguntas que eu tenho aqui, eu vou selecionar a última, né, para fazer para vista o nosso tempo, e a nossa intérprete, porque ela está quase 2 horas interpretando. 2 horas interpretando, coitada, muito obrigada. E eu escolhi essa pergunta, professora, porque das últimas lives que nós fizemos foi algo muito recorrente e eu não posso deixar de usufruir do seu conhecimento para lhe perguntar sobre a questão do laudo. Né? Os pais perguntam com muita frequência para nós. O laudo, algumas escolas, alguns sistemas de educação, eles requerem o laudo para oferecer o atendimento educacional especializado. E os pais perguntam, e quando essa criança, por N razões, ainda não tem esse laudo, qual que é o procedimento? Então, vamos lá. Essa cultura do laudo começou quando o INEP colocou lá no censo a necessidade do laudo e tinha que colocar o número do CID no laudo. Isso não existe mais. Minha equipe está aqui reunida, minha equipe que trabalha comigo aqui no MEC está aqui comigo, e nós vimos isso recentemente. Não se pede mais o laudo, nem o número do CID, o código do CID no censo do INEP. A escola continua pedindo. A LBI, Lei Brasileira de Inclusão, diz que é direito da pessoa com deficiência ser avaliada por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, a gente sabe que é médico que dá laudo, é fono que dá laudo, é terapeuta ocupacional que dá laudo. No Conselho Federal de Psicologia, psicólogo não dá laudo. Psicólogo dá parecer. Nós não somos médicos. Então, a escola não pode pedir laudo porque nós não damos laudo, nós damos parecer. A escola não pode condicionar matrícula, avanço, aceleração, AEE, atendimento educacional especializado, a parecer psicológico, porque o profissional psicólogo não faz parte do sistema de ensino e nem da escola. A escola pública não pode exigir da família custo financeiro, pagamento de valor financeiro por uma consulta que o sistema público não ofereça. Então, as famílias também têm que saber que quem pede tem que se responsabilizar pelo que pede, porque laudo, parecer, tem custo. Quem é que paga o que está sendo pedido pela escola? Porque a lei não diz que é necessário parecer psicológico. Como nós não temos legislação que se equipare às pessoas com deficiência, nós não podemos receber o mesmo tratamento que se dá à pessoa com deficiência em termos dessas exigências. Então, é necessário prestar atenção. O que nós, especialistas, estamos pedindo aos alunos nas escolas? E o que nós estamos dando aos nossos clientes nos nossos consultórios? O psicólogo recebeu uma família que vem para fazer uma avaliação. No seu parecer, tem que ser escrito que este parecer não é fundamental para que a criança tenha acesso ao direito que a LDB oferece a ela. Então, ela veio, comprou um serviço, ela tem o direito de saber qual é o QI da criança no parecer,
tem que se escrever qual é o QI no parecer. Se a criança foi avaliada com teste de QI, tem que ter o QI. Se ela foi avaliada com o percentil, tem que ter o percentil. Tem que explicar o que significa isso. E quem não conhece, por favor, verifiquem as versões online do Columbia, do Rei Avançado, PISC, dos instrumentos que há... Ai, deu branco agora. Gente, me ajuda aí, Karina. A empresa que está oferecendo curso de especialização em altas habilidades de superdotação. A Sapiens Genium. A Sapiens. A Sapiens é uma empresa que vende testes psicológicos autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia e tem vários testes de inteligência que tem o gabarito online. E a gente compra a autorização para corrigir online. E tem o laudo técnico online que explica o que é aquele QI 148, o que é aquele percentil 99. E a gente vai entregar um parecer que explica o nível de desenvolvimento cognitivo daquela criança. E a gente informa a família o que isso significa, mas que absolutamente para a escola não é necessário, porque a escola avaliar e permente, se o ensino for fraco, às vezes a criança adquire o direito de ser avaliado, acelerado, 3 por causa do ensino fraco. Oi, cortou. 3 anos de aula ciclo sem saber ler e escrever, e a criança sabe ler desde os 3 anos de idade, e começou a falar inglês, e com 5 já falava russo, e com 6 ela já tem 3, 4 idiomas. É claro que ela vai fazer a alfabetização aos 6 anos, dominando o quê? 4, 5 idiomas, lendo, escrevendo, interpretando, ela não vai ver com A, tem que ser acelerada, e ela vai ser avançada para o 4º ano, porque o nível de ensino é fraco para o nível linguístico que essa criança tem. A gente tem que estudar muito isso, Karina. Isso não é receita de bolo. A gente não pode enquadrar todas as crianças na mesma forma e dizer faz isso para todo mundo, porque a gente vai ter que avaliar cada criança. Isso mesmo. Cada criança vai ter que ter uma avaliação do desenvolvimento motivacional. Oi, cortou. Oi. Oi. Vamos aguardar uns segundinhos, que a conexão da professora teve algum probleminha. Enquanto isso, gente, vou aproveitar para responder, então, algumas perguntas, tá? A Andréia Loreto, ela perguntou se a legislação... Oi? Estou voltando. Então, a gente vai ter que tratar ela psicologicamente para ela sair da depressão, para aumentar a imunidade dela, para que ela possa ser feliz lá na reclassificação. Porque senão ela sai de uma turma sem amigos em depressão e vai para uma turma com amigos sem saber fazer amizade. Sim. Ela já saiu da depressão, mas ela não sabe fazer amizade, ela não vai conseguir fazer amigos lá.
Então, a gente vai ter que estudar isso com profundidade, não, não é uma coisa que a gente possa estar dizendo que é para todo mundo, não é para todo mundo. Sim, sim. A aceleração de estudos tem que ser estudado, não basta conhecer os conteúdos, tem que ter um nível de relação interpessoal saudável para poder ser acelerado. Sim. E isso implica também algo que eu venho defendendo nos últimos anos sobre a importância de uma avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica, muito bem realizada. Sim, mas... superando as questões aí de superficialidade. Sim, mas tem que saber interpretar o resultado. Sim. Não adianta fazer uma avaliação neuropsicológica, escrever lá que tem QI 138 e dizer assim, seu filho é muito inteligente, mas não é superdotado. Isso é um desserviço, é assinar a falta de competência profissional. Claro. Lembra que desde o QI 115 tem parâmetro no teste para considerar o sujeito superdotado. Sim, na minha perspectiva, essa avaliação bem feita, ela vai trazer informações sobre o desenvolvimento daquele sujeito, não apenas para um, entre aspas, diagnóstico, né, para identificação. A identificação, ela é importante, ela deve acontecer, porque faz parte da identidade do sujeito, mas uma boa avaliação, ela vai nos dar caminhos, então ela vai orientar essa escola, essa família, o que fazer para promover o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, né? Então, Mas essa visão é nossa, que temos a especialização nas altas habilidades. Se a gente pegar uma outra colega psicóloga com formação em neuropsicologia, que não conheça nada de altas habilidades, ela não vai ter esse olhar. E ela ainda é capaz de psicopatologizar as altas habilidades e dizer que é uma criança que precisa de terapia, quando muitas vezes não vai precisar. Sim. Quantos que a gente já não atendeu nessa situação? Quantos, exatamente. Quer dizer, a educação é um processo que, quando ela coloca a criança num ambiente de bem-estar e felicidade, o sujeito pode até precisar de terapia um dia, mas não na infância. Agora, a gente coloca logo a criança superdotada da educação infantil em terapia porque ela se opõe. Não, ela não se opõe, ela tem um pensamento crítico. O Paulo Freire falando de pensamento crítico. É a criança de 3 anos de idade dizendo, vovó, eu adoro aquele exemplo da mãe que diz para a criança de 3 anos de idade, 4 anos. A criança vem, mamãe, a vovó está no telefone e quer falar com você. Diz para sua avó que eu estou dormindo. Aí a criança vai lá, vovó, a mamãe mandou dizer que ela está dormindo. É claro, você está ensinando sua filha, seu filho a mentir. Então, assim, não é para fazer isso, essa criança não é opositiva, essa criança não tem distúrbio de comportamento. Ela está fazendo exatamente o que a gente está ensinando a ela. Quantas vezes que a gente recebe no consultório, por exemplo, uma criança que ela tem a criticidade ou ela tem muita curiosidade e ela, justamente por ter passado por uma lógica social de patologização, ela chega para nós com diagnósticos de TDAH, de isso, por aí vai, né? Meu Deus, ela só é superdotada, né? Então, ela só é superdotada. E a origem daquele comportamento é algo super positivo, mas nós, sociedade que não conhecemos, interpretamos equivocadamente e, pior, essa criança é prejudicada, né? E aí nós temos uma questão muito, muito séria, que é a gente realmente, como a doutora Suzana sempre fala, tirar da invisibilidade esse sujeito superdotado. E para que isso aconteça, depende da sua posição, dos pais, da família, da minha, da nossa posição. Nós temos uma tendência muito de dizer assim, não, nós temos que fazer algo, temos que tirar da invisibilidade, mas nem sempre nós fazemos de fato a nossa parte. E eu quero dar uma sugestão para que todos que aqui estão, que eu sei que são comprometidos de alguma forma com essa área, venham para o nosso conselho. Então, nós temos o Conselho Brasileiro para Altas Habilidades e Superdotação, o nosso COMBRAGE, que é o nosso órgão de representação. Então, todos os participantes que estão aqui, sejam pais, professores, têm o seu lugar no conselho. Eu vou deixar aqui o site
para que vocês possam entrar, se associar, porque tudo isso que nós estamos discutindo hoje, muito mais, nós podemos ser via conselho, temos muitos profissionais altamente qualificados, né? E realmente é um espaço que nós podemos partir dele também para que essa invisibilidade ela diminua e que se assuma. Né? Nós queremos nós superdotados representados. E que, enquanto Conselho, acabou de prestar uma grande colaboração ao Conselho Nacional de Educação e que em breve será publicizado e que todos saberão que teve a contribuição do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Ótimo, né? Então, o Conselho é de onde vêm as informações mais quentinhas, eu sempre digo. Isso. Né? Então, por favor, quem ainda não conhece, quem não é associado, entre no site do Combrage, combrage.org, se associe, a anuidade é bem baratinha, eu acredito que é possível que a gente faça um esforço para conglomerarmos um grande grupo em prol do superdotado. Bom, gente, temos muitas perguntas, mas ficarão para as próximas lives, né? Eu quero agradecer muito essa exposição brilhante, encantadora, desafiadora, professora Cristina, que nos motiva, que nos impulsiona a lutar cada vez mais em prol dos superdotados. A sua fala, tenho certeza que trouxe luz para todos nós, trouxe encorajamento, trouxe conhecimento, preparação. Realmente, nós estamos recebendo aqui muitos elogios pela fala que a senhora fez, pela exposição maravilhosa. Eu me sinto lisonjeada em ter tido esse tempo com você. Quero agradecer a doutora Priscila pela interpretação, né? 2 horas e mais de 2 horas, na verdade, nos auxiliando. Obrigada, porque nós também temos pessoas surdas participando da nossa live. Deixo a palavra para vocês, não sei se vocês querem se despedir, dar um tchauzinho para o pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Priscila pelo grande compartilhamento aqui do trabalho dela, pedir desculpas pelo longo tempo de exposição. Eu sei quanto que é penoso tanto tempo fazendo interpretação, mas dizer a você que eu estou muito feliz de contar com você. Eu printei a tela para guardar a sua lembrança aqui na nossa exposição, e sim, agradecer muito a Karina pela oportunidade, e se Deus quiser, a gente vai voltar. Amém. Se Deus quiser, a gente vai voltar com novidades e vai ser muito bom, tá bom? Vamos sim. Muito obrigada de novo a todos que vieram, que fizeram as suas perguntas, registrando aí no chat, tendo oportunidade, tenho certeza que a Karina vai tocar em todas elas nas próximas lives. Boa. Bom, pessoal, então para a gente encerrar, eu compartilhei um link para que vocês possam colocar o seu e-mail para que todos esses materiais que a professora Cristina citou, para que nós possamos mandar para vocês. Quem não conseguiu abrir o link, eu deixei e deixarei lá na minha página no Facebook o nosso endereço de e-mail, para que a gente possa escrever para vocês, para mandar esse material, para que nós estejamos o mais preparados possível. Também destaco que todas as quartas-feiras à noite nós teremos teremos uma live abordando temas super importantes, temas esses que estão vindo da sugestão de vocês. Na próxima semana falaremos sobre dupla excepcionalidade ou dupla especificidade, né, professora Cristina? Ou dupla condição. Ou dupla condição, claro, com a doutora Tatiana Nakano também. Não, Ângela. Na próxima semana será com a Tatiana Nakano. Ela fala sobre essa temática, é uma pessoa super competente. Na outra semana, dia 24, será com a doutora Ângela Virgolin, quando nós abordaremos os aspectos emocionais do superdotado. Então, acompanhem a página, curtam, que nós sempre vamos compartilhar as nossas novidades por lá. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar com vocês e espero vê-los em breve. Super beijo. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.